Olá, pessoal, tudo bem? Prazer em falar com vocês. Magno Vieira falando diretamente com vocês aqui de Belo Horizonte, com muito orgulho. Há 15 anos, um supervisor da Herbalife. Nós aqui somos um grupo de pessoas, né, que nós nos encontramos aqui toda segunda, quarta e sexta, pelo canal do Zoom, às 6 horas da manhã, para que nós podemos escutar um podcast, estudar um livro que a gente já leu, livro que a gente troca ideias aqui, dar o chute pro gol para que nós possamos melhorar os nossos conhecimentos e esses conhecimentos nossos a gente coloca em ação e isso aí se transforma em sabedoria. Nós temos um canal lá pelo Telegram, nós temos um canal pelo YouTube. Você que está chegando aqui hoje pela primeira vez, gostou do que nós fazemos aqui, do trabalho que a gente faz, do desenvolvimento da turma, ative o sininho aí, nós temos vários episódios gravados para que você seja relembrado aí do próximo episódio. E nós temos também um canal pelo WhatsApp, onde que são as pessoas mais ativas ali, que trocam ideia, que vêm para cá, ao vivo aqui, né? Que a gente discute essas informações aqui ao vivo. E se você tiver interesse também, converse com alguém que você possa supostamente conhecer lá no grupo, assistindo pelo YouTube ou pelo Telegram, e com certeza absoluta você vai encontrar alguém que vai te colocar em um desses grupos aí, ou do Telegram ou do WhatsApp. E hoje é muito importante, né, o que nós iremos falar aqui sobre 200 anos da independência do Brasil. São histórias, né, do Brasil. Eu tive poucas oportunidades, obviamente, de me aprofundar mais nos estudos, há muitos anos atrás. Eu estou com 65 anos de idade. Porém, ali, quando eu fui lembrando ali, escutando o podcast ali, eu lembrei do dia do Fico, né, do dia de Dom Pedro lá, e fala também da importância, né, das mulheres, né, da Maria Quitéria, da Leopoldina, na independência do Brasil. E, obviamente, aqui tem pessoas gabaritadas, pessoas que estudou, pessoas que aprofundam, aprofundaram e aprofundam, né, sobre as histórias do Brasil. E nós temos muitas pessoas aqui que podem nos ensinar muito sobre a história do Brasil. E, obviamente, para a gente dar início aqui, né, às trocas de ideias aqui, nós vamos descer ali para Brasília, né, Distrito Federal, com a nossa mestre, né, em várias áreas aí. Lucinha, é com você, minha amiga. Olá, gente, é um prazer estar aqui com vocês. Eu estou aqui em Brasília, mas eu sou cearense, né? E esse ano eu completei 62 anos e eu recordei que eu estou a metade dos meus anos de vida cearense, morando no Ceará, e outra metade já quase brasiliense, né? Que foi quando eu me mudei e vim construir essa família linda que eu tenho hoje aqui em Brasília. Mas, assim, durante esse tempo que a gente vem se encontrando aqui, a gente está cada dia mais nos aprofundando, né, sobre as nossas histórias, o nosso crescimento pessoal, fazendo história, e a gente não vive sem conhecer as nossas raízes, né? E quando a gente para mesmo para aprofundar 200 anos de independência, é hora da gente fazer realmente uma reflexão dessa independência, porque a gente sabe que não existe uma independência sem um crescimento econômico, né? Então, assim, com certeza, a história do Brasil está associada a uma economia mundial, a um crescimento mundial, e nós estamos aqui para, a partir dos próximos 200 anos, como que nós vamos levar essa nossa história junto com a história do país que a gente vive, né? E quanto mais a gente conhece as nossas raízes, eu acho que melhor para o nosso entendimento, né? Já que aqui nós estamos aqui para esse entendimento e esse crescimento pessoal, e se a gente se entende, né? Entende o contexto do que nós estamos vivendo economicamente, como que surgiu, né? Essa nossa raça aqui de brasileiro, que diz brasileiro com muito orgulho, né? A gente não desiste nunca, a gente é esse ser, né, tão forte e tão rico.
eu fiquei muito contente quando a Jaque solicitou que nós parássemos nessa semana, que é uma semana que se comemora essa independência, para a gente refletir um pouco da nossa história, né, como brasileiro. E eu vou jogar a bola agora para a Jaque, né, que eu gostaria que ela falasse um pouco para a gente, nos seus estudos, né, como que ela vê a descoberta do Brasil, porque o Brasil só foi independente porque um dia foi descoberto, né, e que ela contasse um pouco para a gente essa história. Bom dia, gente. Jaque França aqui de Diamantina, sou terapeuta, sou coach. E semana linda essa, de muita transformação, inclusive nos grupos da Herbalife, né? Tá aí fazendo um descobrimento diferente aí, né? De uma outra forma de prosperar. E as mulheres têm feito um movimento porque a vida são ciclos, né? Então, esses 200 anos, na visão da astrologia, na visão da teosofia e da eubiose, a gente está começando um outro ciclo, né? Nunca foi uma independência, uma comemoração, um 7 de setembro completamente diferente. Vocês perceberam isso? Começou com o coração do pai de Portugal, né? Aqui no Brasil. Quer dizer, o coração do pai. Então a gente tem que ter uma visão maior das coisas e perceber que a vida são ciclos, né? Então vamos lá para a origem, porque a base de tudo é a nossa família, né? Então vamos para a família espiritual do Brasil, né? O Brasil não foi descoberto, não foi uma coisa de acaso como contam as histórias, as novelas, a Globo, os livros de história igual o Magno, você colocou aí, né? Que você não estudou muito e tal, mas aquilo ali não tem nada a ver do que foi passado para a gente nos livros dos portugueses chegando todo bonito, com roupas de seda, com armas, e os índios com flechas se defendendo, e houve um grande massacre. Não é isso. E existem vários historiadores, são mais de 600 historiadores que já têm bem anos que estão buscando e resgatando a nossa história. E eles estão começando a perceber esse lado, né, através dessas ciências aí, da teosofia, da eubiose, da astrologia como ciência, que houve uma história muito diferente do que nos é passado. Isso é importante a gente resgatar, porque a partir do momento que a gente tem consciência, a gente muda, porque nós já estamos mudando porque existe a psique coletiva, a consciência do país. Independente de estar na mente ou não, a gente capta. Então há um movimento diferente. E o que acontece é que a descoberta, né, o achar do Brasil, na verdade, é um plano muito antigo, né? É desde Abraão, na verdade, que o Brasil foi descoberto. Com o povo de Israel, que chegaram aqui e miscigenaram. Nós somos uma raça. O Brasil é o único país do mundo, ele é o coração do mundo, onde estão todas as raças. A gente hoje é uma nova raça. Cada estado ele tem uma colonização de um país. E isso foi se misturando ao longo da nossa história. E foi criada uma nova raça, que é a raça da nova era. E daqui para frente a gente vai ouvir muito falar, né? Então, a questão da descoberta do Brasil, ela é antiga, ela é ancestral já, assim. E o que acontece, né? Os judeus fazem uma grande participação também no resgate da história do Brasil. Em 1532, a data segundo os estudos dos historiadores, né? Então, a Inquisição estava pegando fogo na época, né? Então, Napoleão chegou e ia matar todo mundo. Então, a coroa portuguesa veio fugida, humilhada, chegou e eles, gente, pensa, eles passavam dias no navio, no mar, então eles estavam desnutridos, cheios de manchas, escorbuto, sem vitamina, sem alimento, eles perdiam partes do corpo, eles chegaram cheios de piolho. Não era assim. E já tinha um povo colonizado aqui. Já não eram só índios, né? Já tinham escravos, já tinha toda uma galera diferente do que nos é passado, né? E os navios se perdiam, às vezes não chegavam. Então, há uma história de sofrimento do nosso pai Portugal, né?
chegavam doentes, né? Então, a esperança que o brasileiro tem é uma coisa que o português trouxe, porque eles estavam procurando mesmo o Brasil com a esperança de começar uma nova vida, né? Não foi achado ao acaso, né? Já existia desde 1532 e até antes, segundo alguns historiadores, né? Então, é importante a gente estar aí resgatando essa nossa origem, né? E nós vamos para onde? Eu achei muito legal nessa sua primeira fala, né? Essa nossa raiz de esperança, né? Quer dizer, nós somos um país da esperança, nós somos um país jovem, relativamente jovem. É muito interessante quando você chega na Europa que você vê prédios de 2000 anos e isso, né? Ainda em pé e assim, da onde que veio essa nossa cultura? Então, eu queria saber quem mais se aprofundou um pouco mais nessa história do Brasil, nessa chegada dos portugueses, né, no Brasil. E é muito legal saber assim, estava havendo uma guerra, eles estavam com medo, eles fugiram. Então, quando a corte portuguesa se muda para o Brasil, veio, né, fugindo de uma guerra, né, de um medo e todo um povo atrás. Então, chegam aqui, né? E a partir daí a gente passa a ser uma colônia portuguesa, né? Então, alguém mais gostaria de comentar um pouco dessa origem, dessa história, até a gente chegar realmente na nossa independência, né? Como que se deu a nossa independência? Se não, eu vou explorar mais aqui a Jaque. Já que botou a gente para estudar isso aqui, eu estou assim, super curiosa para ouvir mais sobre essa história. Então, Jaque, fala para a gente esse coração de Dom Pedro chegando aqui. Então, quem foi esse Dom Deixa eu Pedro falar I? antes do coração de Dom Tá. Pedro chegar. É que eu estava esperando só você acabar de falar para eu falar. Bom dia, gente. Lilian Rivas falando aqui da Vila Deputado Augusto Clementino, também faço parte dessa família da Herbalife, né? E essa já tem um tempo, né? Como a gente está vindo aí para esses 200 anos da independência do Brasil, já tem muito tempo que esses vídeos, essas coisas estão chegando para a gente, né? E vocês devem, com certeza, conhecer o Brasil Paralelo, e essa plataforma do Brasil Paralelo tem trazido muitas informações para nós, né? Tem trazido muitas verdades, tem desmistificado muita coisa. Então, assim, cada um, né, tem que olhar para isso e tirar suas próprias conclusões, mas é uma plataforma que eu super recomendo, né, que vocês assistam. E a, o Brasil Paralelo tem feito muitos vídeos, agora eles estão lançando aí as cruzadas, trazendo informações, assim, o que eles falam muito dessa questão do que os livros de história não contaram, né, do quais eram os interesses que existiam para que a história fosse contada de outra maneira, né? Então, as fake news, elas já começaram desde muitos anos, né, atrás. E eles falam, né? Eu estudei ouvi esse vídeo do Objetivo, né? Do Colégio Objetivo. Eu tinha ouvido semana passada um vídeo muito interessante. Eu estou com 2 links aqui legais. Depois eu vou colocar lá no grupo para vocês também darem uma olhada. Tem um Júnior, o nome dele é difícil, Júnior Legrazi, Júnior Legrazi, ele faz ele conta desde quando Dom João VI saiu de Portugal e chegou aqui no Brasil, até chegar no momento mesmo da independência, né, das coisas que Dom Pedro I, ele não é o protagonista da independência, né, ele só deu o grito, ele só proclamou, né, e aí ele fala, né, juntando esses vídeos com um outro do Brasil Paralelo também que eu assisti, e eles mostram para a gente, né, que, na realidade, a independência do Brasil, ela começa a acontecer desde que a família real vem para o Brasil, né, porque com a vinda de Dom João VI para o Brasil, ele era um cara muito inteligente, eles falam, né, apesar da história ter caracterizado ele, né,
caricaturizado ele, na realidade, como um gordo, um comedor de frango, né? Ele era muito inteligente e ele já veio aqui para o Brasil, né, com o objetivo de fazer essa independência, né? Então, a intenção oculta era essa. E a vinda deles cá para o Brasil, né, trouxe muito evolução, porque ele trouxe a Casa da Moeda, né, ele criou o Banco do Brasil, ele trouxe os livros, né, os nobres que vieram junto com ele, trouxeram livros, aí eles criaram a primeira biblioteca do Brasil, né, e ele se adaptou muito facilmente ao Brasil, às pessoas daqui do Brasil, porque ele era um cara muito simples, né, e ele queria realmente o desenvolvimento do Brasil. E a Carlota Joaquina, que era a esposa dele, né, ela gostava era da pompa, das festas, da coroa, né? Então, assim, ela não gostou muito de vir para o Brasil, não, mas ela veio. E quando houve, né, aquela tentativa dos nobres de Portugal de buscarem de volta, né, a família real de volta para Portugal, Dom João foi para o interior do Rio de Janeiro, e o que acontece? O Dom Pedro I, ele foi criado no meio dos empregados do palácio, né, dali, e ele virou um cara assim, um cara do povo, que ele não vestia as vestes de príncipe, que ele andava era de camisa, de calça, então ele virou um cara muito popular, ele gostava muito das pessoas, e as pessoas gostavam muito dele. E o Dom Miguel, ele é que tinha sido preparado para ser o rei, né, para ser o próximo rei. E ele tinha tido uma educação formal, ele estava sendo educado para isso, só que ele tinha uma saúde muito fraquinha. E quando ele foi para o interior com o Dom João, ele acabou piorando essa saúde dele e ele morreu. Então, quem na realidade tinha sido preparado para ser o rei, daqui, né, o sucessor de Dom João, não era Dom Pedro. Então, quando vem toda aquela confusão que Dom João precisa voltar para Portugal, Dom Pedro não estava preparado para assumir o Brasil. Ele tinha 24 anos, e uma coisa que nunca tinha ouvido falar é o seguinte: como as famílias elas faziam casamentos muito próximos entre primos com primos, tios com sobrinhos, para manter o poder nas famílias, uma das coisas que foi muito comum naquela época era a epilepsia. Então, Dom Pedro ele tinha epilepsia. Então, às vezes, eles falam assim, que essa confusão né, sexual, que às vezes tinha muitas pessoas, muitas mulheres, essa coisa que ele tinha de alteração de humor, era muito característico de pessoas com essa patologia. Então, não significa que Dom Pedro também não estava, que ele não ia dar conta, que ele não era inteligente, e era extremamente inteligente. Mas acontece que ele não deu conta, porque ele era muito novo, ele tinha 24 anos quando ele se tornou, né, o príncipe regente aqui do Brasil. E a grande cabeça dessa história, na realidade, é a dona Leopoldina, né? Por quê? Porque ela foi preparada. Desde novinha, a família dela, né? A família de dona Leopoldina preparava as mulheres para serem para casarem, mas elas tinham educação, elas foram educadas em economia, em cuidados familiares, em história, então elas tinham um preparo muito grande. E uma coisa que elas tinham era muita articulação. Só para vocês terem uma ideia, uma irmã de Dona Leopoldina era casada com Napoleão Bonaparte. Então, quando surge, né, essa ideia aí e uma coisa muito importante, Dom João, quando ele voltou para Portugal, ele levou com ele todo o dinheiro do Brasil. Ele levou os livros de volta, ele levou aqueles nobres de volta. Então, a situação financeira do país ficou muito ruim. Então, a primeira coisa que Dom Pedro teve que fazer foi melhorar os gastos, foi reduzir os gastos do Brasil para que ele conseguisse manter nessa sobrevivência aí da família que estava aqui no Brasil, né? E muito interessante que a articulação para a independência do Brasil, ela começou, né, com o José Bonifácio, conversando com a dona Leopoldina, e muitas cartas que ela escreveu, né, para aqueles países ali ao redor, pedindo esse processo de independência do Brasil. Então, assim, ela tem ela tem um papel muito importante nesse processo, né? E na hora
e a questão, por exemplo, não foi o Dom Pedro que proclamou a independência. Na realidade, essa independência aconteceu e ele só foi o falador da independência, né? E na hora ele leu uma carta que a dona Maria Leopoldina tinha escrito. E é muito legal a gente perceber esse papel das mulheres, né? Porque é lógico que isso não ia ficar. O Portugal não ia ceder isso com tanta facilidade, mas é nítido, eles falam nitidamente assim que Dom João, quando ele veio para o Brasil, ele já sabia que isso era, que não tinha como fugir da independência do Brasil. E ele falou com Dom Pedro assim, olha, você fica, porque se alguém tiver que fazer essa independência, que seja você. Tipo assim, foi uma transação de pai para filho. E quanto custou isso? 2 milhões de libras, né? E esses 2 milhões de libras era exatamente a dívida externa que Portugal tinha com a Inglaterra. Então, quer dizer, nós deixamos vocês serem livres, mas vocês pagam a nossa dívida externa. Mas isso foi lá no final, mas tiveram muitas guerras, muitos conflitos, né? Eles falam da Maria Quitéria, mas uma pessoa que lá no podcast não citou foi a Maria Filipa. A Maria Filipa, lá no Nordeste, ela teve um papel muito importante, porque ela era uma mulher, ela era uma negra, ela era escrava, e ela era capoeirista. Então, ela fez um movimento muito grande no Nordeste, porque quando os portugueses chegaram para lutar, chegaram no Nordeste, para descer, né, para a região ali de São Paulo, Minas, que é onde Dom Pedro estava. Ela juntou 40 mulheres, e eram mulheres muito bonitas, né, muito faceiras, que atraíam muitos portugueses, e elas levaram esses homens para uma região assim, do Nordeste, e aí, como se fosse existir ali uma farra, né, com eles ali, eles tiraram as roupas dele e deram neles uma surra de cansanção, e eles ficaram todos machucados, e elas eram capoeiristas, então ali naquele momento ali, elas conseguiram acabar com uma grande parte, né, dos soldados ali que vieram para poder acabar com essa farra do Brasil, né? Mas essa farra do Brasil aí, dessa independência, na realidade, foi uma coisa de pai para filho e que era inevitável. E que bom, né, que aconteceu assim, que bom que essas verdades estão sendo mostradas. Não, eu não estou dizendo de verdades, talvez são omissões, né? São coisas que uma coisa que o Rafael Tono é um historiador e ele fala assim que às vezes a gente tem tanto conteúdo para passar na escola e tão pouco tempo para que esse conteúdo seja passado que muitas coisas se perdem, né? E aí acaba que as informações também se perdem e muitos historiadores que são muito fortes, muito positivos e que contribuíram para a história do Brasil não são muito falados. Então, eu estou achando uma coisa mais deliciosa que essas informações venham para que a gente tenha conhecimento disso, né? E consiga realmente valorizar as pessoas que precisam ser valorizadas dentro desse processo aí de independência do Brasil, né? Que os próximos anos que estão para vir aí sejam para que a gente realmente se liberte, né? Dessa escravidão econômica, de ter que trabalhar para comer, para dormir, ainda não sobrar nada, né, que a gente possa usufruir aí das benesses que o Brasil tem para nos oferecer, né? Falei demais, gente. Um beijo para todo mundo, ótimo dia. Lília, que aula maravilhosa, que resumo fantástico você conseguiu fazer, né? E assim, outra coisa que está me passando agora pela cabeça, a origem do nome Brasil também é importante que a gente saiba, porque o nome diz muito, a origem do nosso nome, a gente não foi buscar, e eu vou jogar essa bola para a Jaque. Fala um pouco mais aí de Dom Pedro, fala um pouco dessa origem do nosso nome, vamos aprender o máximo que a gente puder. Então, isso é uma coisa muito linda, muito interessante, a origem da nossa terra, né? Que seria terra de Santa Cruz, né? Católicos e tal, mas desde os primórdios, né? O Brasil vem sendo perseguido e a gente é considerado um império espiritual. É o império espiritual do planeta, né? A gente vai entender isso mais ao longo desse discurso, dessa linha espiritualista. A palavra, o Brasil é uma palavra que vem de um acróstico, né? Um acróstico, nós somos um país feminino, né? Um país que acolhe, né? Quem acolhe é o feminino. E um acróstimo das 4 mulheres de Jacó, que é a Bila, a Raquel, a Zilda e a Lia.
Então, Brasil vem do acróstico do feminino das 4 mulheres de Jacó. Olha que coisa forte e linda, né? Então, o Brasil, ele é um país feminino que acolhe. Então, a gente acolhe os perseguidos, os foragidos, os estrangeiros. Passaporte aqui é tranquilo. É a nossa missão, o acolhimento, né? E uma terra muito nova, muito próspera, feminino, né? Água, mata, muita prosperidade, porque o feminino é a prosperidade, né? Só que essa mãe foi abandonada pelo pai. Então é uma mãe solteira que sofre, que rala, que trabalha, que luta, né? E o pai foi embora e deixou o filho, né? Então, isso na nossa coletividade, no povo brasileiro, se reflete. Essa luta, essa batalha, essa coisa suada de uma mãe só, né? Essas dificuldades, né? E aí o pai é resgatado. Nós estamos num momento de transição espiritual maravilhosa. E a astrologia fala dos ciclos, né? Então, a gente fecha agora, nos 200 anos, um ciclo. Só que os ciclos, eles não acontecem. Tal data foi isso, tal data... Não. Há um crescendo e um decrescendo. Então, vai haver muita coisa, depois eu quero falar um pouco das previsões de alguns mestres aí, mas assim, o Brasil é um país muito feminino que acolhe, e ele traz o nome, a origem do nome são essas mulheres de Jacó, né? Eu acho que muita gente não sabia desse acróstico, né? E Dom Pedro I, ele era um mulherengo, o nosso fundador era um mulherengo. Ele teve 200 filhos ou mais. Isso é histórico, né? Ele era tosco, os homens eram muito toscos, na verdade, né? Nessa época, mas Dom Pedro, ele era muito tosco. Ele era epilético, ele era rejeitado, né? A mãe preferia o irmão dele, e a mãe não aceitava ele como filho. Então, ele trazia essa rejeição, né? Não cuidava dele, e ele tinha uma adoração com o pai dele. Então, quando houve a invasão em Portugal, eles vieram humilhados, foragidos, e o pai veio derrotado, né? O nosso pai espiritual chegou aqui derrotado, né? Porque Napoleão ia matar todo mundo. E não veio bonito, como a gente vê ele lá, né? E proclamou, não tem nada disso, ele veio menino, né? E chegou aqui, estudou, né? E um professor dele escreveu a história dele. E esse livro vai ser um filme e vai surpreender muito pelas histórias, né? E uma dessas histórias conta que ele se apaixonou por uma mulher. Ele teve um amor muito grande. Ele era um menino muito bom, muito humilde. Só que a mãe dele, a Carlota Joaquina, perseguia ele. E aí ela mandou matar essa mulher grávida. Então, a dor da perda do amor e do filho fez ele ir buscar esse amor em várias mulheres e vários filhos, né? Então, assim, a espiritualidade fala, né, que assim, quando você não se relaciona bem com a mãe, você não consegue se relacionar, né, com as pessoas. No relacionamento afetivo, ele é truncado. Tem que resgatar essa relação com a mãe, né? Então, ele era uma pessoa de bom coração, esse livro coloca muito, e tão bom coração que o coração dele ficou do lado de fora para o mundo. E o coração dele, pela primeira vez, sai de Portugal e chega no Brasil, e vem nessa data. É uma coisa espiritualmente muito forte, então nós resgatamos o coração do Pai, não somos mais uma terra solteira. Nós temos, na verdade, nós adquirimos vários padrastos, que são os políticos, espiritualmente são os presidentes, né? E isso, gente, é tão interessante como que a psique coletiva, né? Ela é forte, né? Acreditando ou não, a gente vê como que as pessoas falam e buscam um pai, né? É um mito, né? Em São Paulo, né, Sérgio, você deve ver isso, tem muito aquela coisa do pai. E aí, pai? E aí, pai? A gíria dos jovens. E aí, pai? Aqui em Minas, ô velho, que é o velho, que é o pai, né? Então, é uma busca pelo pai, desses filhos sem pai,
E aí agora o pai chega, o coração do pai vem restaurar a energia do Brasil, da mãe gentil. Então isso para a gente é uma mudança espiritual sem tamanho, imensurável. Então agora muda toda a história. E a astrologia conta esse fim do ciclo. E quando os ciclos se fecham para recomeçar, não é de uma vez. Mas tem dois. Aí eu vou falar da previsão depois. Vamos fechar aqui de Dom Pedro. Então, quem tem problema com a mãe, tem problema nos relacionamentos. E aí vem essa questão de Dom Pedro, com esse tanto de filho, com esse tanto de problema, mas uma pessoa muito humana, muito boa, assim, que cresceu no Brasil, que se tornou brasileiro e que defendeu o Brasil, mas que só gritou porque tem uma mulher atrás disso tudo, porque somos um país feminino, na sua origem, inclusive do nome, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Porque tem muita coisa linda mesmo. Não, É importante saber. eu estou descobrindo coisas da nossa história aqui através de você que eu nunca imaginava, né? E se a gente leva em consideração que ele perde um filho porque não pode viver esse amor desse filho que morre, né? Ainda antes de nascer. E para substituir essa dor, vem 200 filhos, nós todos somos filhos dele, porque Sim, deve ter deixado muita sim, genética aí para a gente, não? sim, É muito sim. legal, e eu nunca tinha imaginado ouvir essa história. Alguém mais. Sérgio, você já tinha imaginado essa história da gente poder ser um dos filhos? Sim. Mas é É, a comunidade. eu sou Sérgio Mendes, aqui do interior de São Paulo, e eu quero compartilhar uma coisa com vocês, assim, que eu nunca tinha, eu também, assim, nunca gostei muito desse lado da história, assim, né? Mas recentemente foi feito na família aqui, né, por uma tia, a árvore genealógica. E vem lá, eu tenho um pezinho lá dos fundadores da São Paulo, Praça da Sé, Marco Zero. Eu não sei detalhes disso, não sei nomes, mas ele tem uma influência muito grande eu tenho influência desses pessoal aí, né? Anhanguera, Fernão Dias ali, aqueles pessoal ali, era tudo bem que da família aí, dos ancestrais aí. E aí eu comecei também, assim, a começar a estudar um pouquinho mais disso, né? Mas não como prioridade, foi uma coisa recente, aí tem 8 meses que a minha tia terminou isso, e vendo falar isso, daí eu tava tentando me colocar ali, né? Bom, onde que eu tava nesse negócio aqui, né? O que que é isso? E é impressionante, né? Porque existe mesmo eu não tendo aprofundado, né? É uma coisa que eu vou aprofundar mais, até por esse conhecimento, né? Da própria árvore genealógica aí, né? É, o quanto é importante, né? Às vezes a gente já tem algumas sensibilidades ali que a gente não percebe, né? E vendo a Jaque falar, a Lilian falar, né? E você, Lúcia, é, existe, né? Aquela energia, né? Aquela conexão de alguma forma. E confesso que agora me deu uma vontade enorme aqui de aprofundar mais nessa história e trazer mais detalhes aqui no futuro aqui para vocês aqui. Porque realmente faz uma diferença muito grande na vida, né? Quando a gente começa a perceber que nem ao pai, né? Quando eu não tinha atentado a essa situação, realmente é o que acontece aqui na região de São Paulo. E parte desses fundadores, parte dessa família lá do passado, lá, né? Eles fundaram muitas cidades de Minas Gerais. Então, vocês que é mineiro aí, nós podemos ser parentes, tá? Então, quando a gente começa a ver isso, né, a importância que isso tem na vida da gente, que às vezes a gente não se atenta a isso, a gente começa a ver a vida de uma forma diferente, né? Eu tenho uma conexão muito grande com essas cores aqui, né? Eu amo isso aqui. O meu sonho era ter uma bandeira oficial, e em 1987 eu comprei a minha bandeira oficial, tá aqui até hoje. E é Legal. uma coisa assim que eu me vejo como patriota, né? Sai um pouquinho do contexto, mas eu quero experienciar isso com vocês. Porque naquele momento a condição que eu tinha era limitada, mas eu queria comprar uma bandeira, e aquilo era a prioridade para mim. E quando eu tive o recurso, eu fui lá. Na época era R$ 50, nem sei que valor que é hoje, mas eu me esforcei para fazer aquilo, então isso tem um significado muito grande. Quando a gente coloca essas situações para nós, é fantástico, é o que acontece na nossa vida. Valorizarmos aquilo que nós temos, né? Nós somos maravilhosos. O que nós podemos fazer, né? E o que eu coloco aqui, que também foi falado ali naquela aula do podcast ali, né? Dar um pouco mais de si mesmo
Ah, mas a história é confusa, eu não entendo. Gente, não tem como, né? Às vezes você tantas coisas, tantas informações que vamos pegar o lado bom, né, disso que nós somos e fomos e vamos fazer disso o melhor, né? Então a lição que fica para nós, pelo menos com essas questões, né, tão confusas, que às vezes política, mas o que que eu posso fazer, né, eu como ser humano? Então, é extraordinário. Eu fico em estado de alegria muito grande, principalmente quando eu estou conectado com essas cores aqui, né? E isso é sensacional. Saiu um pouquinho do contexto, mas eu queria compartilhar isso com vocês. E eu vou aprofundar nisso, que agora ficou mais interessante o negócio aqui. Só antes de eu passar a palavra para a Jaque, o sentimento que vem é por a gente não conhecer as nossas raízes, realmente, né, a nossa história, fica difícil, muito difícil, a gente acreditar no nosso potencial, que nós temos um potencial infinito por a gente ser uma raça de muita mistura, como a Jaque falou, que eu nem imaginava que vinha até de Israel, quer dizer, o mundo todo, aqui está o coração do mundo, do Brasil. E quando a gente não conhece o nosso potencial e não tem essa segurança do nosso potencial, a gente entrega a nossa força. E aí a gente se fica na posição de passividade, né? E eu achei muito legal quando eu vi que uma mulher se veste de homem e vai lutar e vai guerrear, Maria Quitéria, né? E a gente sempre entregou muito essa força para o homem que vai lutar, é ele que vai nos defender, mas na realidade a gente vê aí a dona Leopoldina, a gente vê muita história que não é briga de feminino e masculino que é o mais forte, mas somos um único e a gente tem que colocar igualdade nessa briga, né, de poder, né? E hoje a gente está assim, ainda naquela vamos dizer assim, naquela conquista, mas quando a gente fala de independência, a independência que independência é essa que até hoje nós não somos independentes? Que independência é essa que deixa os escravos ainda trabalhando, tá? Quer dizer que não há uma libertação, há uma independência de um povo quando todo o povo tem essa liberdade, porque que até hoje ainda existe escravo. A partir do momento que a gente não tem a liberdade de escolher em que quer trabalhar, o que quer fazer, todo mundo tem que seguir a mesma escola, né? E pensar igual a todo mundo e com uma ideologia de um poder muito grande, de alguém vai se submeter ao dono, né, do Brasil. Quem é o dono do Brasil? Então, acho que a gente, quando sabe a nossa origem, eu acho que a gente... Seu microfone desligou, Lúcia. Pronto, já que estou voltando a palavra para você. Ô, Sérgio, mas que coisa linda, eu fiquei emocionada com o seu depoimento. Você percebeu que esse resgate da sua família pegou a história coletiva? E várias famílias estão vivendo isso, porque é um movimento espiritual, é cíclico, é astrológico, é da vida. Então a gente está pegando mesmo, muito lindo. Eu também tenho essa coisa com o Brasil de chorar quando mexem na terra, garimpo me dói, porque eu tenho essa coisa com a terra também. Lúcia, que sabedoria sua de perceber isso aí, viu? Do feminino, de perceber o equilíbrio do masculino e do feminino, porque é isso que acontece agora. É esse que fala o ciclo, é disso que se trata o ciclo. Por quê? Porque somos um país feminino, né, que acolhe a vida, que acolhe os perseguidos, que acolhe as dores, né? Fomos uma mãe solteira, criando o filho sozinho. Agora a gente está acolhido pelo pai. Então, nosso ego, nosso orgulho, nossa autoestima está mudando completamente. É um momento histórico da nossa economia, da nossa política, da nossa história. Né? Por isso que está sendo permitido ser falado isso agora. Tem um livro que chama O Coração do Rei, de Isa Salles. Ele é fantástico, ele fala muito de tudo isso, do que está por vir, do que foi, como estamos, do que está por vir, né? E assim, houve um domínio do patriarcado, né? Eram os homens, e os homens que dominavam, e as mulheres sofreram, isso já passou, isso está no passado, mas assim, as mulheres que ficavam esperando os navegantes, e que enquanto elas esperavam, elas eram abusadas, elas eram humilhadas, elas eram estupradas, elas ficavam doentes, eram as escravas, foram as indígenas,
que foram massacradas, estupradas. A história dói no feminino, passado, né? Mas que existe, que é a nossa história, né? Então, o Brasil representa o feminino da polaridade do planeta, né? Que acolhe. Então, o feminino ele está se preparando para ser uma nova terra. A nossa terra, o planeta Terra, está se preparando para uma outra visão do feminino. E como o Brasil é o centro do feminino do planeta, o pai vem agora com o coração e acolhe. Então, a Terra, Brasil, ela é uma raça que é uma raça diferenciada, porque houve uma miscigenação do planeta aqui, e a gente observa e sabe disso, com todo o que envolve um ser humano, corpo, mente e espírito, né? Então, o que acontece? Essas dores que fizeram parte da nossa história, existe uma coisa chamada memória transgeracional, né? Isso não tem nada a ver só com o lado espiritual, não. Tem o projeto Genoma que comprova isso. Vocês podem dar um Google, anota aí projeto Genoma, vocês vão ver que não é espiritualidade, é ciência que confirma que as 7 últimas gerações ficam na nossa célula. Então, por que eu estou falando das dores femininas? Porque isso tem em todas as nossas células, todas essas dores. Então, gente, é uma pesquisa científica que fala que nós mulheres, eu sou totalmente vítima disso. Nós mulheres sonhamos que somos, a gente tem pesadelos que a gente é perseguida, a gente tem pesadelo que a gente está em rua escura, algumas de sofrimento, quando estão numa rua, sentem aperto no peito, e isso é da nossa célula ancestral. Todas nós temos isso. Eu, com a minha sensitividade muito grande, a minha filha, ela fala, mãe, o que aconteceu? Ela me acordava, porque eu acordava gritando. Agora que eu compreendi, que eu fiz esse trabalho, esse resgate ancestral das indígenas, das escravas, que eu trago muito comigo, que eu fui entendendo e acolhendo essas mulheres dentro de mim, esses pesadelos acabaram. Eu entendi que é uma coisa de nós mulheres aqui no Brasil. Porque a gente tem esse trauma transgeracional que está sendo trabalhado. Entendem isso? Então, assim, isso é pesquisa, né? A gente não consegue entender, mas o que acontece na prática, né? Hoje, o Brasil é tão feminino, hoje nós somos 50%, mais de 50% no trabalho, né? Na população, vamos começar na população brasileira, somos mais de 50% mulheres. Então, a força brasileira feminina é muito grande. Dessas 50, mais de 50%, 48% são empreendedoras. 48%, isso é pesquisa. 48% são empreendedoras. Dessas 48%, 46% são chefes de família, sustentam sua família sozinha, com ou sem pai, com o pai lá, mas o pai não funciona, não trabalha. Elas são chefes de família. E o que é mais forte? Dessas 48, 46 são chefes de família, 42%, né, na pesquisa do Sebrae, sofrem burnout. Então, quer dizer que é o último do estresse, que é uma síndrome de estresse no último. E aí perdem cabelo, tem problema de pele, tem problema de saúde, problema nos órgãos femininos, não conseguem ter filhos, sofrem aborto. Por quê? Um estresse no último, e às vezes vem da célula mesmo, e da prática. Porque se somos 46% chefe de família, é muita coisa. Então, a gente agora é acolhida pelo amor, pelo coração, e a gente fala, tudo bem, o homem pode ficar. O homem faz parte da nossa história. Isso muda tudo, gente. Muda tudo. Vocês compreendem? Então, agora vem uma época, Lúcia, você teve muita sabedoria em perceber o momento espiritual, porque agora é a época do equilíbrio. Veio o movimento do feminismo, da queima do sutiã, porque veio a questão da rebeldia, da injustiça feminina, das nossas ancestrais, das dores ancestrais, que é colocada para fora nos pesadelos, nos sonhos, né? São, na verdade, pesadelos. Eu sofri muito com isso, até entender, porque eu fui fazer uma regressão, porque eu tinha, quase toda semana, eu tinha pesadelo.
de estar sendo perseguida, e aí eu gritava, e quando eu gritava, saía meu grito, e aí minha filha vinha correndo, mãe, o que está acontecendo? Eu tive que saber o que é isso que eu me sentia perseguida. Aí eu fui, já anos atrás, já com o doutor Marino, da Unicamp, aí de São Paulo, eu fiz a regressão e descobri as dores femininas em mim. E acolhi a escrava, a indígena, que hoje trabalham espiritualmente comigo, que eu faço elas evoluir no astral e me evoluo também, né? Que é um resgate que todos nós temos que fazer. Acreditando ou não, esse resgate está acontecendo com todas nós, porque agora houve a acolhida do Pai. Então, a gente não precisa mais desse feminino desequilibrado. Agora, a gente pode ser mulher, a gente pode transferir para o homem esse poder do domínio. A gente não precisa ser mais chefe da família. Isso é tão sutil, mas é muito forte na história do país. Isso muda toda a história do país. Então, a história de um homem abusador que veio, isso tudo está sendo ciclicamente resgatado, né? E aí os presidentes vêm e abusam e usurpam. Ai, fala aí para mim a palavra que às vezes engole. A gente baralha pela emoção, eu acho. Isso me emociona muito. Mas então vêm os presidentes e tiram do povo, né? Tem tudo a ver com o nosso contexto histórico. E isso agora muda. Vai até 2026, a gente entra agora nas previsões, né? Então vem o amor do pai, vem o coração do pai, e o coração do rei é um livro interessante da Isa Salles. Então a gente muda toda a nossa história. Quem tem sensibilidade percebe assim, como que está diferente, como que foi diferente esse 7 de setembro, e como que Ô, as coisas estão Jaque, mudando. eu estava esperando uma pausa aqui para poder fazer esse comentário aí. Desde que o coração chegou ao Brasil, né, agora 6 de setembro, 7 de setembro, a energia está tão forte, mas está tão forte, que eu estou assim, ó, baratinada. Eu passei 6 chorando, eu passei 7 chorando, eu ficava sentindo assim, porque é como se teve uma ancoragem muito grande com a chegada do coração no Brasil, né? Então, é um ancoramento daquilo que foi com aquilo que é e com aquilo que a gente deseja que seja, né? Então, assim, a energia que está se formada é muito forte. Algumas pessoas não estão sentindo, não sentiram nada, algumas pessoas sentiram um pouquinho e outras pessoas sentiram, né, de uma maneira muito forte, né? Eu não dei conta. Então, quando você vê Sérgio falando aí essa coisa né, desse amor ao Brasil, à pátria, está dentro de nós e não é de hoje, né? É de muitos anos atrás que a gente trouxe e a gente está tendo a oportunidade de colocar para fora agora, né? Mas energeticamente está muito forte, né? É muito gostoso sentir isso também, né? Sentir que tá perto do recomeço. Está perto, porque como é ciclo, ainda tem uma passagem aí, né? Aí eu vou entrar nas previsões para fechar, que eu acho importante, a gente está com pouco tempo aí, mas tem que dar essas previsões, vocês têm que saber disso, porque me foi passado para falar também. Por isso que eu fiz muita força para poder chegar a esse conteúdo, porque tem coisas que a gente precisa falar, e dentro dos nossos grupos ocultos de estudo, a gente tem cada uma que está semeando, né? Você tem que fechar essa previsão com vocês. Mas você tem sensitividade, por isso que você percebeu e chorou e sentiu. E todo mundo está muito sensível sem perceber, mas está comemorando. Tem uma outra vibração no ar, tem uma outra energia no ar, que veio através do oceano, que são as águas da emoção, o coração do Pai. Né? O Brasil acolhe o coração do Pai, a mãe acolhedora recebe o coração do Pai e se completa. E se fortalece, o orgulho brasileiro vem, empodera, e agora não importa qual presidente vai ganhar, vai ser diferente. Tem que ser diferente. É histórico, é espiritual. Vai ser diferente. Independente de. Mas as guerras continuam, vai ter morte, tá? De presidentes. Vai ter morte de presidentes, as guerras por agora. As guerras vão continuar, porque o ciclo não faz isso, né? É todo um movimento, chega no ápice e vai até se equilibrar, mas o masculino com o feminino se equilibrando agora.
vai expurgando, porque a gente vem de um momento de muito ódio, de muita raiva feminina sendo colocada para fora, de muita briga, de muito feminicídio. Isso é histórico, espiritual, fez parte da nossa história. Fez, e a gente está na fase descendente desse ciclo, e a gente vai passar agora até 2026, e que por coincidência é o último presidente que vai fechar o ciclo das guerras, das lutas, das injustiças, do sangue, que aí vem a calmaria. Agora a sombra dá uma trégua, porque a sombra existe, é importante o papel dela. O sol projeta sombra, a luz projeta sombra. Então, agora a sombra vai dar uma trégua para todo mundo. Né? A gente vai... Uma trégua só, porque o mundo espiritual vem dessa evolução. Então, aí a gente vem agora resgatando, né? A pandemia, durante a pandemia, né? Nós olhamos para as nossas dores. Nós olhamos para... A pandemia foi trabalhada, veio para que esse processo acontecesse histórico, né? Esse autoconhecimento, essa evolução. Né? Então, agora a gente tem que ir para frente, a gente tem que tirar o R da palavra revolução e ir para a evolução. É um movimento que está em uma assessoria dos grandes mestres da fraternidade branca, através dos raios espirituais, é da assessoria aí de seres mais evoluídos que têm sido vistos. Então, é uma evolução que a gente tem esse contato, essa conexão, ela vai acontecer, ela já está acontecendo, né? Então, que a luz prevaleça, né? Nessa trégua, dessa sombra. Então, a balança do feminino e do masculino começa a se equilibrar no tal, né? Do yin e yang, né? Do masculino e feminino. Então, a gente negou Portugal por muitos anos. A gente negou Portugal por muitos anos e agora a gente acolhe o pai. Há uma cisão com o contexto histórico do pai, né? Nós ancoramos o Brasil, tem uma alicerce espiritual, nós resgatamos nossos valores, vocês vão ver isso acontecer para frente aí. A mulher tem um empoderamento diferente, mais tranquilo, sem tanta guerra, sem muita dor, sem abuso. O homem há um respeito diferente e compreende isso, né? E aí vem, né? A astrologia fala desses ciclos que agora começa. Chico Xavier fala que a humanidade de 2019 a 2500 e 50 e alguma coisa é que vai a transição total. Mas num contexto de humanidade é muito rápido, né? Foi a partir de 2019 há essa grande transformação e ancoragem que aconteceu com a pandemia. Veio com o início da pandemia chegando para a gente se recolher, para a gente pôr essa dor, expurgar o resto que falta, né? E Dom Bosco profetizou, né? Dom Bosco de Brasília, né? Ele profetizou Brasília há anos atrás. Está no Google, vai lá olhar também, né? Que nasceria uma nova raça em Brasília, seria uma parte do país que fortaleceria uma nova raça, né? JK, que é aqui conterrâneo, ele fez, o consultor Xing fez tarô na construção de Brasília, porque ele tinha um lado espiritual, que não é falado, mas que agora vai ser falado muito, porque agora está sendo permitido a gente falar muitas coisas. A partir da pandemia, dessa dor, desse recolhimento, o autoconhecimento virou importância em nossa vida. Hoje, o nosso trabalho ele é reconhecido, ele é indicado, ele é procurado. Então, isso faz com que a gente se perceba, né, nessa nova raça que é valorizada. E aí, Dom Bosco fala, né, prevê Brasília, e Chico Xavier fala, a humanidade de 2019 a 2050, alguma coisa assim, a nova raça é reconhecida em todo mundo. Porque aqui há uma miscigenação que criou uma raça que tem um jogo de cintura, que tem visão, numa terra de uma prosperidade ímpar. Aqui é o alicerce do planeta, né? E como os ciclos se repetem, né? A gente está fechando esse ciclo agora. Então, há ainda essa dor, né? Depois da independência, do grito da independência, ainda teve muita guerra.
Mesmo pensando já também. que falando, todo mundo abre a janela e vamos bater a foto, senão a gente vai perder esse nosso momento histórico aqui desse dia tão especial, né? Então, quem pode abrir a janela? Acho que Magno já caiu, foi para outra sala, que já deu o horário, mas vamos aqui. Depois a gente coloca a foto do Magno aqui, quem sabe colocar. Ah, mais alguma janelinha? 1, 2, 3. Vou colocar no grupo, pode continuar, Jaque. Então é isso, assim, a travessia, a grande travessia acabou. Agora a gente vive um período de regeneração. Então vai haver esses 4 anos aí do último governo, independente de quem seja, ele já vai ser diferente porque a nossa consciência mudou, né? Então, a restauração, a regeneração, e agora a gente vê um momento mais próspero, de um equilíbrio entre o masculino e o feminino, né? A sombra dá uma trégua. E é importante que a gente entenda esse momento histórico na sua origem, na sua base, e resgate na nossa própria família. Essas dores, essas doenças, esses momentos, é importante a gente buscar, né? Para a gente poder aproveitar essa energia, essa vibe da melhor forma. E eu espero poder ter contribuído dentro do que é o meu estudo e meu conhecimento do ser humano aí com vocês. Tem muita coisa para falar, mas de acordo com os temas a gente vai chegando, vai pincelando. Eu sou muito grata pela essa oportunidade, muito grata a cada um aí que está ouvindo e está acolhendo com a alma. Às vezes sem entender muito, mas a alma ressona e fala, pô, é isso mesmo, sente, né? Então é isso, muita gratidão. Hoje, sexta-feira, a Terra recebe da Mestra Nada, ascensionado Mestre Jesus, o raio do amor maior, porque ele sim é que faz essa grande transformação. E muita gratidão no coração de todos nós que nos permitimos essa troca, né? Gratidão, gratidão, gente. Até Tchau, segunda. Foi muito gente. bom. Deus nos abençoe. Deus nos abençoe. Amém. Só Amém, português. amém, Amém. Gratidão a todos. amém. Tchau. Tô com amor!